Glória a Deus. Então, shalom para você que está aqui nessa live, shalom para você que vai assistir essa live depois. Hoje eu quero compartilhar com você aquilo que Deus colocou no nosso coração acerca de vida saudável, né? A luz da palavra de Deus, né? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que Deus não nos chamou para sobreviver, né? Ele nos chamou para viver em triunfo, um triunfo integral, né? Porque a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, eu quero compartilhar com você verdades espirituais que nós acreditamos que Deus tem para a nossa vida, porque Ele nos deixa isso na palavra, como está nesse texto. O Deus de paz. Apóstolo Paulo escreveu na igreja de Tessalônica, ele diz, o Deus de paz, em outra versão diz, o Deus da paz, vos santifique em tudo. Então, é tudo. De maneira que o espírito, a alma e corpo sejam plenamente conservados, ou seja, de forma íntegra, para a volta do nosso Senhor Jesus. E nós vivemos numa geração onde a gente pode contemplar uma geração enferma, né, emocionalmente, adoecida espiritualmente. E vemos que quanto mais há um crescimento e um avanço da tecnologia, nós vemos um retrocesso nas questões espirituais. Nossa geração tem visto, assim, coisas absurdas, né, que antes não eram, assim, divulgadas, embora acreditamos que existisse sempre, não eram divulgadas, como igrejas satânicas, cultos satânicos, né, pessoas rasgando a Bíblia. Então, avanço tecnológico, retrocesso espiritual, muito maior enfermidade física e emocional. Então, muitas vezes você vê pessoas vivas fisicamente, mas com as mentes cansadas e o seu espírito enfraquecido. E isso mesmo dentro das igrejas do Senhor Jesus. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, vida saudável, a Bíblia, né, à luz da palavra de Deus, ela apresenta o ser humano de uma forma íntegra, como no texto que acabamos de ler. A Bíblia não fala de um ser humano fragmentado, mas de uma forma íntegra, né? Então, quando uma área do ser humano adoece, tipo, se está espiritualmente enfermo, a alma enfraquece, o corpo adoece. Se a alma está enferma, o corpo adoece, o espírito enfraquece. Então, é preciso que eles andem de uma forma íntegra, né? E onde as três partes funcionem. Por isso que o apóstolo Paulo ora, e nós devemos orar esse texto, né? Senhor, me santifique no meu espírito, alma e corpo, para que eu seja conservada, irrepreensível para a volta de Jesus. Então, nós estamos nos preparando a cada dia para nos encontrarmos com Jesus, seja Ele venha nos buscar, seja Ele voltando, né, para buscar a sua igreja. Tem um pastor, né, Martin Lloyd-Jones, século XIX, não sei se ele viveu até o século XX, não estou lembrado agora, mas acredito que sim. Sim, é século XX, não sei se ele viveu até o século XXI. Então, Martin Lloyd-Jones, ele era médico e ele escreveu um livro que se tornou um clássico. Ele deixou a medicina para se dedicar totalmente à vida cristã, à ministração da palavra de Deus. E ele fala num clássico dele, um livro que eu recomendo a ler, chamado Depressão Espiritual. E eu fui muito ministrado alguns anos atrás por esse livro, né? Então, fui renovada na minha alegria da salvação, devido a muitas coisas que eu estava atravessando. Então, ele afirma que a depressão espiritual, ela não nasce da falta de fé em Deus, mas de uma fé mal aplicada, mal compreendida e mal vivida. Então, a pessoa tem fé, mas ela está ali direcionando muitas vezes ou compreendendo essa fé de uma forma equivocada ou está vivendo essa fé
de uma maneira mal vivida. Então, quando nós falamos de vida saudável na Igreja de Jesus Cristo, nós não podemos, amados, limitar simplesmente ao conceito de santidade moral. Isso é fundamental, porque a palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Só que essa santidade não é apenas na questão caráter, na questão moral, ou limitar essa digamos, vida saudável, né, a simplesmente a um comportamento externo que o cristão tenha, onde vai evidenciar a sua obediência a Deus, ou como alguns associam, a vida, aquele cristão é saudável, né? Porque ele tem uma vida saudável cristã, ele tem integridade moral, ele tem vida, ele mostra ter uma vida de santidade, às vezes pela vestimenta, às vezes pelo modo de falar, às vezes porque aparentemente está mostrando uma obediência visível, né? Isso a igreja caracteriza uma vida saudável cristã, às vezes associando a isso. E o mundo, o que caracteriza, né? E nós vemos isso. Vai caracterizar ou vai associar a vida saudável ao exercício físico, à dieta, à estética corporal. Então, olha e diz, uau, essa pessoa tem uma vida saudável porque ela se exercita, ela come bem. E tudo isso faz parte, né, amados? Tudo faz parte. Mas a palavra de Deus, ela apresenta para o ser humano uma forma muito mais profunda, né? Muito mais completa, porque eu gosto de usar a terminologia triuno, né? Não trindade, não ser trino, mas triuno, porque etimologicamente tri significa três e né? E uno significa um. Então, três em um, triuno. Né? Então, o homem também é um ser triuno. O Pai, Filho e Espírito Santo é triuno, e o homem também. Ele é espírito, alma e corpo, né? Elas são partes distintas do ser humano, mas elas não podem ser separadas e nem ser independentes, né? Interdependentes, ou viver de forma independente. Então, o que isso significa? A gente está falando de triunfo integral, vida saudável à luz da Bíblia. O que isso realmente quer dizer para nós? Que o Espírito Santo quer nos ensinar nesta manhã, ou avivar em nós conhecimento que já temos, mas quem sabe na sua vida precisam ser relembrados, precisam ser avivados. Então é muito importante entender que não existe vida espiritual saudável com uma alma adoecida, uma alma enferma, uma alma doente, em ruínas, problemas emocionais, né? Não existe também equilíbrio emocional duradouro e nem tampouco o alcance de uma maturidade emocional sem que haja fundamentos espiritual. Então, a pessoa ela pode ter um equilíbrio emocional por um tempo, mas logo vai desequilibrar, né? E a maturidade emocional vai ficar enfraquecida se esta pessoa não estiver aí tendo fundamentos espirituais, se fortalecendo espiritualmente. Da mesma maneira, não existe um corpo saudável, né, sustentando uma alma e como que eu diria, um corpo que se mantenha saudável, digamos assim, né, sem que ele esteja sendo sustentado por uma alma e um espírito ali alinhados, saudáveis. Então, o corpo não ficará saudável se a alma e o espírito estiver em colapso. Ou seja, pessoa com espírito enfraquecido, uma alma emocionalmente enferma, pensamentos acelerados, uma vontade enfraquecida, aí o corpo vai sofrer com certeza, né? E falando-se da questão emocional, que é tão importante, amados, e que a gente percebe hoje um pouquinho mais, a igreja está se abrindo para essa questão emocional, diga a igreja do Senhor Jesus, perdão. Mas é muito importante a gente dar a devida, né, consideração à questão emocional, isso falando de cristão, né, falando da vida cristã, porque muitas vezes, eu confesso, queridos, eu tenho agora eu vou 41 anos de vida cristã, e eu fui chamada por Deus para essa questão emocional,
mas inúmeras vezes na minha vida eu tive que aprender com o Senhor a considerar essa questão emocional, porque eu ficava no espiritual, negligenciava o corpo e negligenciava também ali o estado emocional. Então Deus me chamou para essa área e a primeira pessoa que começou a ser curada fui eu mesmo, né? Então, muitos cristãos, amados, eu confesso que eu era uma dessas, né? Amavam a Deus, fiéis a Deus, oravam, liam a Bíblia, eu sempre tive um amor muito especial pela palavra de Deus, mas vivia emocionalmente exausta, né? Então, é o que acontece, é a realidade de muitos cristãos hoje. Então, eu também tenho, né, me autoavaliado, eu convido você também a estar fazendo essa avaliação, porque há muitos cristãos sinceros, fiéis ao Senhor, que têm buscado manter uma vida de santidade, uma vida devocional ao Pai, né, uma vida de obediência, mas que se encontram emocionalmente exaustos. E isso acontece, queridos, quando existem culpas que não foram resolvidas, né? Então, o cristão muitas vezes está vivendo emocionalmente, se sentindo culpados, estão ansiosos, às vezes abatidos. E isso, querida, é importante que você entenda em nome de Jesus. Isso não é, muitas vezes, falta de fé. É falta de integração. Porque se a alma está presa à culpa, se a alma está presa à ansiedade, se a alma está em abatimento, às vezes por uma questão até orgânica, física, então não está havendo uma integridade desse ser humano cristão, entende? Então, a emoção desta pessoa, ou as feridas emocionais, ou o estado de ansiedade devido a alguma preocupação, não é a questão da falta de fé, está abalando emocionalmente esta pessoa, e aí ela vai ficar desanimada para orar, e aí muitas vezes vai vir dor de cabeça. Então, por isso que nós falamos que nem sempre é falta de fé, é falta de integração. Vocês estão com a câmera aberta, tá? Estão acompanhando? Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Então, nesse livro Depressão Espiritual, Martin Lloyd Jones, ele atribui aqui a grande felicidade e que, mesmo no século XX, já foi caracterizado no meio dos cristãos. Pouca gente, eu acho, que fala sobre isso, mas eu fui buscar porque eu percebia que existem feridas, como conselheira, eu fui observando que existem feridas que elas estão além do emocional, além da questão física, elas se tornam ali uma intensidade, há uma fragmentação tão grande do espiritual e corpo que a depressão ela se torna espiritual. É muito mais do que uma depressão caracterizada por uma questão fisiológica ou por uma questão emocional. Então, ela se torna espiritual. É quando o cristão ele já está assim, numa fase de desintegração tão forte que é atingido com depressão espiritual. Então, esse cristão ele está orando, ou às vezes ele se entrega mesmo, não tem força mais para orar, e se encontra num estado de completa infelicidade. Então, é importante que a gente entenda que entre os cristãos, essa depressão espiritual, ou seja, a pessoa ser levada a um abatimento onde a gente vai ver aqui, onde o espírito já não está conseguindo mais governar a alma, é que está havendo não somente uma questão espiritual, está havendo uma questão, é uma junção de coisas, uma somatização, é uma questão emocional e física. Então, essa depressão espiritual, eu acredito que não só espiritual, a depressão em si, ela vai ser caracterizada por essa desarmonia, essa fragmentação, essa falta de integridade no espírito, na alma e no corpo, né? Então, o que isso quer dizer? As emoções, elas não são tratadas como deveriam. E quando as emoções não são tratadas, amados, elas vão distorcer a nossa percepção espiritual. Aí onde vem a visão distorcida de Deus, a visão distorcida de mim mesmo, né?
Então, aí o que pode acontecer também? Os pensamentos que está a mente, que é a sede da alma, né? Elas vão estar, elas podem sofrer um tipo de distorção tal, que elas são facilmente, digamos assim, vencidas pelos enganos de Satanás. Então, fica um alerta, quando há essa fragmentação, essa desintegração, significa que as nossas emoções não estão sendo tratadas, e aí ela perde a percepção espiritual, os nossos pensamentos não estão sendo renovados pela palavra de Deus, não estão sendo confrontados pelas verdades bíblicas, porque as verdades bíblicas são elas que governam a nossa alma, são elas que renovam a nossa mente, né? E aí, o que pode acontecer? Uma culpa prolongada que vai enfraquecendo a fé. O cristão não está conseguindo orar, o cristão não está conseguindo adorar, o cristão não consegue ler a Bíblia, as emoções estão distorcidas, já não consegue ouvir Deus, não consegue ter percepção da presença de Deus, e o final vai ser o quê? Um cansaço físico, comprometendo a clareza espiritual. Então, isso são sinais de que realmente está havendo aí uma desintegração. Agora, eu quero compartilhar com você o plano de Deus, né? O significado integral. O que é essa integração que a palavra de Deus nos diz, que a gente tem como respaldo esse versículo que me acompanha há tantos anos, que é 1 Tessalonicenses 5, 23. Então, a palavra de Deus está dizendo que uma vida verdadeiramente saudável, uma vida saudável, não consiste em Deus santificar apenas o nosso comportamento, para que a gente tenha atitudes santas, caráter santo, mas nos santificar por completo, a nossa alma, o nosso corpo, né? Então, o que a Bíblia diz é que o espírito salvo, ele vai contribuir para uma alma sarada. Então, o que a Bíblia nos propõe não é um espírito salvo e uma alma doente. Não. A Bíblia propõe santificar alma, espírito e alma. Então, o espírito salvo e uma alma salva, não uma alma adoecida. E também uma fé viva e um corpo esgotado. A pessoa cheia de fé, mas o corpo está desgastado, né? Enfraquecido. Então, não é essa a proposta de Deus da sua palavra. E também não é ter uma santidade exterior, veja, exterior, não interior, mas com conflitos interiores não resolvidos. Então, a proposta de Deus, o propósito de Deus, a vontade soberana de Deus é que haja realmente uma integração, haja cura, haja equilíbrio, para que o cristão tenha vida abundante. Então, uma vida saudável, à luz das Escrituras, é o Espírito governando a alma, é a alma alinhada com a verdade da palavra de Deus e o corpo sendo ali cuidado como templo do Espírito Santo de Deus. Então, sermos amados, são 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Eles têm que caminhar juntos. Então, o que Deus está querendo dizer para a sua vida hoje? Que você abra o seu coração para ouvir o Espírito Santo de Deus e falar com você. Mara, Tayane, Irene, Estela, Meire, né? Joimara, todos que estão aqui, Zazu, o que está acontecendo com você? Aonde você está fragmentado? Aonde você precisa de integração? Você precisa se fortalecer espiritualmente, seu espírito precisa ir, né, estar governando a sua alma, porque uma vida saudável à luz das Escrituras, amados, o espírito tem que governar a alma. Eu disse a uma pessoa recentemente aqui na Suíça, eu sou a favor de que procure ajuda psicológica, mas eu quero dizer a você que tudo que você receber de ajuda, se não houver um fortalecimento espiritual governando a alma, isso vai durar por bem pouco tempo e provavelmente não alcance a eficácia que Deus tem para as nossas vidas, né? Ou para a vida daquela pessoa que está buscando ajuda psicológica. Então, é muito importante entender que, à luz da palavra de Deus, uma vida saudável é um espírito governando a alma. É a alma
alinhada com a verdade de Deus. Então, a alma tem que estar alinhada com a palavra de Deus. A mente tem que estar sendo continuamente renovada pela palavra de Deus. Os pensamentos precisam estar sendo gerenciados, né? Está sendo ali filtrados. Pensamento tóxico não pode ficar, tem que ir para a palavra, que é puro, que é amável, tem que ocupar minha mente, que é honesto, que é verdadeiro. Então, a alma precisa estar alinhada ali com a palavra de Deus. As emoções precisam estar sendo expostas para ser sarada, ser curada pelo mover do Espírito de Deus. E o corpo precisa estar sendo cuidado, né, ali como templo do Espírito Santo de Deus. Então, a propósito de Deus, que essas três dimensões caminhem juntos, aleluia. E o cristão não apenas sobreviva, né, mas que ele possa viver em triunfo. Então, declare em nome do Senhor Jesus: Pai, o Senhor me santifica no meu espírito, alma e corpo, para que eu viva em triunfo. Não tenha uma vida fragmentada, né? Em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero compartilhar com você algo muito importante, passos assim, estratégicos, para que vocês, se você está anotando, aí é muito importante. Me perdoe, queridos, realmente, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ministrando aqui sobre vida saudável, com a graça de Deus, porque o Senhor nos sustenta, amém? Em nome de Jesus. Agora, o que aborta uma vida saudável? Então, quando eu li esse livro, né, ele dá muitos ensinamentos, é muito profundo, é uma literatura muito rica. E quando eu ouvi a frase da importância de a gente, que dá mentoria também, sabe, a importância, né, de falar consigo mesmo, de observar, fazer uma leitura do que eu estou falando para mim mesmo, ou seja, dos meus pensamentos, né, daquilo que está vindo meu, o que eu estou me ouvindo, né? Eu estou me ouvindo ou não estou me ouvindo? Então, assim, quando a gente fala para fazer uma leitura dos pensamentos, da voz interior, é porque eu preciso saber no que eu estou ouvindo a mim mesmo. Então, ouvir a si mesmo tem uma diferença de falar consigo mesmo. A gente vai ver que Davi falava no Salmo 42:5, por que estás abatido, minha alma? Espera em Deus. Então, Davi falava consigo. Eu tive essa experiência, a Andressa tinha 9 anos de idade. É uma experiência, eu atravessando a rua e eu estava vivendo um conflito, uma situação bastante difícil, grávida com 2 filhos e grávida do Joshua, né? Mateus e Andressa. E ali, atravessando a rua, numa situação muito intensa, numa pressão muito forte. E os meus pensamentos, para que você entenda o que eu quero dizer, o que eu estava ouvindo a mim mesmo, o que eu estava me ouvindo. Nossa, o que você vai fazer agora? Olha a sua situação, né? Olha, está faltando isso, está faltando aquilo, olha a situação como você está, né? E na época eu estava realmente sozinha, e começou a dizer, os meus estavam me ouvindo, os meus pensamentos só estavam dizendo problemas, circunstâncias horríveis, e aquilo estava abatendo a minha alma. Naquele momento, passando a rua, não me importei com ninguém que estava ali, eu bati, bati forte. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda eu vou louvá-lo em meio a tudo isso. Amados, que diferença é ficar ouvindo a si mesmo, quando os pensamentos, entende? Do que falar consigo mesmo. Então, esse falar consigo mesmo é falar de acordo e conformidade com a palavra de Deus. Então, é deixar de ouvir a si quando essa mensagem que a minha mente está me mandando é para me abater, para me entristecer. E passar a falar comigo mesmo é falar, não é falar, você está perdido, você, né, o cristão fala, você não vai um fracassado. Não, é ouvir e falar com pensamentos alinhados
para a palavra de Deus. E é muito importante que a gente, no momento em que os nossos pensamentos, estamos ouvindo os nossos pensamentos, eles não estão alinhados com a palavra de Deus, então basta, eu tenho que começar a falar comigo mesmo, entenderam? Tenho que pegar a palavra de Deus e colocar ali, naquela situação que eu estou vivendo, começar a declarar a palavra de Deus. Porque Satanás tentou Jesus, e Jesus venceu falando a palavra. E você não sabe, eu não sei. A Bíblia diz que Satanás apareceu para Jesus. Mas nós não sabemos se a Bíblia diz que em tudo Jesus foi tentado, ele também foi na mente. Foi ou não foi? E ele respondia com a palavra de Deus. Então, a maior causa, né, do cristão, muitas vezes, que deveria, né, sou feliz com Jesus, como aquele cântico, e se sentir, às vezes, perdido, infeliz, muitas vezes que está ouvindo a si mesmo, e essa fala que ele está ouvindo é uma fala de derrota, é uma fala contrária ao que Deus diz na sua palavra sobre ele, e também não está falando consigo mesmo em conformidade com aquilo que a palavra de Deus diz que ele é, e não está se apropriando das promessas que Deus tem para a vida dele. Então, o que acontece? O cristão fica infeliz porque a sua alma está caída, ela está aprisionada, ela está totalmente opressa pelo pessimismo. Esse cristão, ele está muitas vezes preso à ingratidão, preso a relatar somente problemas, dificuldades. Suas emoções estão governando as suas decisões. Então, age pelas emoções, não pela direção de Deus. E os seus pensamentos se tornam distorcidos. E uma vez que os pensamentos estão distorcidos e confusos, é como a Bíblia diz, assim como o homem pensa na sua alma, ele é. Então, se tem pensamentos confusos, distorcidos, passam a ser verdades internas, passam a... É como se fosse, vamos pegar a linguagem da tecnologia, começa a formatar pensamentos e formam padrões mentais que são totalmente contrários à palavra de Deus, e aí realmente vai trazer uma desintegração da alma. E uma outra coisa também que aborta uma vida saudável, então todas essas coisas abortam. Nesse primeiro ponto aí, eu tenho que ouvir e falar com mim mesmo, alinhando ali o meu ouvir e falar com as verdades da palavra de Deus. E se eu perceber a leitura que eu fizer, que eu estou me ouvindo, e esse meu ouvir é só fracasso, eu tenho que mudar. Amém? Uma outra coisa que sabota, né, que aborta uma vida saudável na vida do cristão, é confundir sentimentos com fé. Então, queridos, fé não é emoção. Nós precisamos entender isso. A emoção, as nossas emoções, ela oscila. Você pode sair da igreja cheio da presença, da presença de Deus, associando essa presença de Deus àquele mover maravilhoso, gostoso que você recebeu. Mas, de repente, você chega em casa e acontece uma situação ruim, né? E te entristece, né? Então, ali você fica abatido, entristecido. Então, ali você já acha que a sua fé está enfraquecida acerca de um determinado assunto ou situação que você esteja vivendo. Não é verdade. As suas emoções, a sua fé continua a mesma. A presença de Deus está ali. Foi apenas uma situação que te abalou emocionalmente. Então, não podemos confundir fé com emoção. E muitas vezes eu penso que Deus pode estar longe de mim, o cristão pode pensar isso, né? Associando o que não está sentindo a presença de Deus. E muitas vezes Deus vai silenciar, mas Ele está ali presente. Então nós não podemos. Então isso também enfraquece uma vida cristã, no sentido dela ser saudável, se o cristão for associar fé com emoções. A palavra de Deus diz em 2 deixa eu ver aqui, só um minuto. 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vistas. Então é muito importante que você não avalie a sua espiritualidade, ou seja, o seu fortalecimento espiritual, a sua vida espiritual, pelo seu estado emocional, mas pela palavra de Deus.
Um outro ponto, queridos, é que culpa não resolvida e consciência acusadora. Isso realmente aborta uma vida saudável, ou seja, fragmenta, sabota uma vida saudável cristã. Por quê? Porque vai fragmentar ali, porque quando isso acontece, a alma está enfraquecida, ela está presa a emoções, a sentimentos, a comportamentos que não estão se deixando governar, ou que o espírito daquele cristão não está governando. Então, quando é que isso acontece? Quando pecados não foram confessados. Então, a culpa fica ali, fica, né, acusando, né? A consciência fica acusando. Ou quando a pessoa não recebeu o perdão de Deus, não recebeu, guardando amargura no coração, ou quando a pessoa quer se justificar diante de Deus, quando quem já justifica é o sangue de Jesus, é o sacrifício de Jesus. E o perdão não é mérito nosso, não é o que eu faço, nem o que eu deixo de fazer. Eu recebo perdão de Deus, né, no meu autoesforço, na minha autopunição, né, porque a autopunição ela é disfarçada de humildade. Isso só não leva a pessoa a ter uma vida saudável. Então eu preciso me desligar disso. O perdão é dádiva de Deus. O mérito é do sacrifício de Jesus. Então eu perdoo porque ele me perdoou. Eu perdoo porque é próprio ao Filho de Deus perdoar. Então eu tenho que eliminar a culpa do coração. Eu libero perdão para outros, também tenho que liberar perdão para mim mesmo. Então, a prisão da culpa vai sabotar, vai aí enfraquecer, vai prejudicar a vida saudável, né? E a palavra de Deus diz em Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Isso quer dizer, amados, que uma alma saudável vive sobre a convicção que restaura. Que convicção é essa? Deus me ama, Deus se importa comigo, Deus está atento às suas mínimas necessidades. Então, se eu vivo na dimensão da aceitação, do amor, né, da bondade de Deus, eu não vou aceitar a condenação na minha vida. Eu estou em Cristo Jesus. Não aceite a condenação na sua vida. Você está em Cristo Jesus. Perdoe, receba o perdão de Deus. Aleluia. Elimine da sua vida, se você perceber que você está vivendo uma autopunição disfarçada de humildade, pergunte ao Espírito Santo. Por quê? Porque se não vive a convicção de que é restaurado, de que Deus ama, de que Deus cura, de que Deus liberta, se vive sob a prisão da culpa, da condenação, o que isso vai acontecer? Vai paralisar a vida cristã, vai fragmentar a alma. E, por último, a negligência do corpo. Né? Muitos de vocês que pregaram sobre vida saudável aqui falaram sobre isso. Né? E Martin Lloyd Jones, ele diz que muitas vezes o problema não é espiritual, o problema é físico. E eu queria dizer, né, que não passei por isso, mas já passei também. E tenho que estar vigiando, assim como você também. Então, a falta de descanso, a má alimentação, a falta de exercício físico, né? A estafa emocional. Aí, outro dia eu vi os exercícios japoneses, que é incrível, né? É um exercício simples, mas que eles dizem que para as pessoas, aí, então, o cristão, mesmo que o cristão tenha 80 anos, ele pode se exercitar. E esses exercícios japoneses, eles ensinam o fortalecimento da perna. A pessoa faz o exercício sentado, movimento de braço, movimento de perna. Então, a atividade até de andar, né, é muito especial. Então, assim, a gente está atento ao descanso, à alimentação, e muito cuidado, que é o que pega muito nós, líderes, a estafa emocional. Não estabelecer limites, né, para as nossas emoções vai prejudicar também a nossa saúde física. E o nosso corpo, né, e uma vez que o nosso corpo fique abatido, a nossa mente vai ficar confusa, nossa alma vai ficar abatida e vai dificultar a nossa questão aí espiritual, porque vai faltar ânimo para orar, ânimo para ler a Bíblia, e a gente às vezes está pensando que é espiritual, e não é. É o desgaste físico, é o desgaste emocional. Então, nós precisamos entender que a vida espiritual, amados,
não é inimiga de cuidado físico. E eu confesso a vocês, esse é um constante aprendizado que eu tenho que ter, que eu acredito que os filhos de Deus precisam ter, porque a área do corpo, muito mais que as questões emocionais, têm sido e foram muito negligenciadas pelo povo de Deus, né? Então a gente vê muitas mensagens, palavras de Deus para fortalecer o espírito, renovar a alma, mas muito pouco se fala ou se falava a questão da importância da gente cuidar do nosso físico, amém? Então, nós como cristãos, nosso físico, nós usamos ele também para levantar as nossas mãos, para adorar a Deus, a nossa voz, expressão corporal. Ele é o corpo, né? Ele é o templo, nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, bendito seja o Senhor. E por último, para nós orarmos agora, precisamos entender que uma vida saudável é uma vida em triunfo. E eu quero dizer, triunfo não é ausência de luta, meu irmão, minha irmã. Não é triunfar, até nós estamos aqui em Triunfo Day. Então, triunfar não é ausência de luta, mas é o governo espiritual em meio às lutas. É saber que o governo de Jesus Cristo está sobre os nossos ombros. É Jesus que governa a nossa vida. É Jesus que governa a nossa família. E que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Você pode dar uma glória a Deus aí? Aleluia. Então, em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus, para que Ele faça se houver em nós alguma, né, desintegração, onde precisa haver integração, que o Senhor, em nome de Jesus, opere isso com o seu poder. Amém? Então, feche seus olhos agora. Vamos orar. Em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Deus eterno e todo-poderoso, Senhor, nós recebemos a Tua santa palavra e reconhecemos, Pai, e pedimos perdão, porque muitas vezes, Senhor, em nome de Jesus, nós fomos, abortamos, sabotamos, comprometemos, enfraquecemos a nossa vida saudável, no sentido, Pai, que o Senhor tem uma vida saudável não só no corpo, o Senhor tem na alma, o Senhor tem no espírito. E nós entendemos, Pai, pela Tua palavra, que o Senhor quer nos santificar em tudo, espírito, alma e corpo. Mas muitas vezes não demos, ó Pai, a devida atenção, consideração, cuidado à nossa alma, às nossas emoções, aos nossos pensamentos, ao nosso corpo. Perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Recebemos esse perdão e recebemos pela fé. Declare, eu recebo pela fé. Em nome de Jesus, a bênção do Senhor para o meu espírito ser saudável, a minha alma ser saudável, o meu corpo ser saudável. Em nome de Jesus, eu disponho, Pai, a minha vida a me alimentar da Tua palavra, a ser sensível, declare isso, a voz do Teu Espírito. Pai, nós nos dispomos a afirmar nossa identidade em Cristo, para que o nosso espírito seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Nós dispomos, Pai amado, a nossa alma a viver num estado saudável, fazendo com que, ó Deus, buscando ser vigilante, buscando, Pai, nos ouvir e falar conosco, alinhando os nossos pensamentos à verdade da Tua palavra, de maneira, Senhor, que as nossas emoções sejam tratadas e não reprimidas, papai querido, em nome de Jesus. E também, Pai, que a nossa vontade seja submetida ao Espírito de Deus. E também, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a cuidar do nosso corpo, de maneira a respeitar os limites, a descansar, Senhor, a ter disciplina, a ter cuidado, a ter, meu Deus, amor pelo nosso corpo, Deus. Buscando ter equilíbrio na questão do sono, atividades físicas, Senhor Deus, descanso, e considerando, Pai, que Ele é instrumento também de adoração a Ti, Senhor. Então, meu Deus, nós entendemos que o Senhor não tem para as nossas vidas, Pai, uma vida espiritual fervorosa, mas um corpo destruído. O Senhor não tem isso e nós não queremos isso. E também, Pai, o Senhor não tem uma alma cheia de fé,
mas dominada pela culpa. Hoje, Pai, em nome de Jesus, declare que toda culpa vai embora. Pai, nós nos dispomos a receber perdão, a liberar perdão, a nos apropriar, Pai, do poder do sangue de Jesus, que perdoa e purifica, Senhor, em nome de Jesus. E também o Senhor não tem para as nossas vidas, Pai, um corpo ativo, mas um espírito apagado. Não, Senhor. O Senhor tem integração, meu Pai. O Senhor tem, em nome de Jesus, Pai, uma vida saudável em todas as áreas. E pela fé nós recebemos e agradecemos em o nome santo de Jesus Cristo, Senhor. E cremos que o Senhor é aquele que restaura. Declare, o Senhor é aquele que restaura a minha vida, de maneira que eu tenha uma vida saudável, equilibrada e triunfante, para a glória de Deus e a alegria do meu coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então você deve se perguntar, em nome de Jesus, pergunte a si mesmo, né? Fale consigo mesmo, o que tem governado a sua alma? O Espírito está governando a sua alma, né? Como você tem cuidado do corpo, que é o templo do Espírito Santo? E a sua fé está baseada na palavra de Deus ou em sentimentos, né? Porque se está em sentimento, ela vai ficar enfraquecida. Então, bendiga o Senhor pela sua palavra, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Hoje, realmente, nós vamos terminar um pouquinho antes, amém, amados? Eu, com a graça de Deus, né, consegui, eu creio. Espero que você tenha recebido aí da palavra do Senhor, mesmo com nossa dificuldade aqui, né, de transmitir a palavra, devido à garganta, à gripe, mas como buscamos dar o nosso melhor. E glória a Deus, a minha fé e a sua fé não se limita ao meu estado físico, amém? Mas ao poder, a minha fé está firmada e a sua ao poder de Deus. Glória a Deus. Então seja abençoado em nome do Senhor Jesus.